Recado dado, vamos ao assunto de hoje, né? O que que é a atitude financeira e por que que ela é tão relevante, tão importante nas nossas vidas? Bom, a atitude financeira, como eu disse, é um dos aspectos dentro de finanças mais negligenciados. E eu não digo só negligenciado do ponto de vista de discussões práticas no YouTube, isso nem se fala, né, Instagram e meios de comunicação, mas na ciência também. Ainda faltam estudos mais aprofundados sobre a atitude financeira, protocolos de direcionamento de como conduzir, porque, por exemplo, assim, ó, quando a gente fala atitude, lembrando, né, só fazendo um overview que talvez você não tenha visto, sugiro que veja, tenho podcasts aqui falando sobre alfabetização financeira. E a alfabetização financeira, ela é composta por atitude, conhecimento e comportamento. Ou seja, não basta ter conhecimento, você precisa ter atitude e ter comportamento adequado na direção do teu objetivo, senão não basta tu ter conhecimento e não saber agir e não ter a direção certa para agir, né? Então a atitude é um dos componentes da alfabetização financeira. E quando a gente fala de conhecimento, existem diversos tipos de estudo tentando avaliar qual é o melhor mecanismo para desenvolver uma boa educação financeira. Assim como existem diversos estudos tentando entender quais seriam, né, as estratégias melhores para que a gente conseguisse implementar um bom comportamento. E aí surge, por exemplo, o NUT como uma ótima estratégia, que é a arquitetura da escolha a teoria traçada por Richard Thaler. Então, nós temos na educação protocolos de ensino, cursos, de preferência presenciais, com duração em torno de oito, oito encontros ou 8 meses, assim, né, que a gente possa ter uma prolongação desse estudo, não seja, sei lá, um fim de semana. Isso não tem tantas evidências de eficácia, então espera-se aí que tenha uma duração, que tenham aí uns 8 meses de duração esse curso, e que a partir deste tempo realmente há uma efetividade na aquisição de conhecimento de educação financeira. Por outro lado, mesmo que a gente tenha protocolos, então, de educação financeira com curso, para conhecimento financeiro, né, é melhor falar conhecimento que fica mais didático. E, do ponto de vista de comportamento, a gente tem a direção do nudge, para atitude a gente não tem muita coisa, e aí surge como uma estratégia TCC, né, que no final eu vou falar. Mas o que que é, então, a atitude dentro deste composição e por que que ela é negligenciada? Atitude, quando nós falamos de atitude é como se fossem as nossas crenças, as nossas percepções, as nossas emoções, o significado que nós atribuímos ao dinheiro, né? Então, a crença, ela sempre vai ter esta conotação que envolve percepção, emoção, sentimento, né, e as tendências comportamentais. Então, quando eu falo de atitude, eu falo, por exemplo, de perguntar assim: o quão importante você acha que é investir para o seu futuro? Se você me disser assim, eu acho que é pouco importante, significa que a tua atitude de longo prazo é fraca. Significa que tu tem uma atitude muito mais para o curto prazo do que para o longo prazo. Se tu tem uma atitude não muito positiva para o longo prazo, é óbvio que você vai priorizar o seu presente. Por quê? É a mesma coisa que eu te disser assim: você acha importante ter reserva de emergência? E você vai dizer assim: eu não acho que é importante ter reserva de emergência, acho que é uma baita de uma ladainha que as pessoas que tratam de finanças têm mania de dizer que é o primeiro passo a ser dado, e eu não acho que isso aí é tão relevante. Se tu olha para isso, né, se tu olha para a gestão, para a construção de uma reserva de emergência como uma ladainha, é óbvio que tu não vai ter disposição do ponto de vista de aquele ímpeto, né, de meu Deus, eu vou montar minha reserva de emergência, não sei o que, é óbvio que tu não vai ter essa disposição, porque pra ti aquilo ali não é importante, entende? Então assim, não tem como tu agir na direção de algo que você nem julga importante, que você tem a crença de que aquilo ali não serve pra nada. Se tu tem a crença que aquilo não serve pra nada, tu não vai te comportar naquela direção. Então a atitude, ela é justamente essa tua predisposição a agir na direção de algo partindo dessa tua crença, de achar ou não que uma coisa é importante ou não é importante. Por exemplo, né, eu tô só dando um exemplo. Então quando a gente pensa em reserva de emergência, tu tem uma atitude ruim quando tu diz que tu não acha importante. Por quê? Porque tu não vai fazer reserva, né? Então entenda que a tua atitude, ela antecede o teu comportamento.
Se você não tiver uma atitude positiva frente à economia, frente à reserva de emergência, frente a controle financeiro, frente a planejamento financeiro, se tu não tiver uma atitude positiva frente a essas coisas, você também não vai te comportar de maneira adequada, porque a atitude, ela antecede o comportamento, entendeu? Por isso que é tão importante nós entendermos qual é o significado que nós atribuímos para o dinheiro. Se nós dissermos assim: "Dinheiro para mim representa poder", né, eu acho que dinheiro, isso é uma atitude, é uma crença. Eu acho que dinheiro é significado de status. Bom, tu atribuiu um carimbo em termos de significado ao dinheiro. Se para ti dinheiro significa status, significa poder, tu vai a querer usar o dinheiro para ter estes carimbos de status e poder. Então, se tu acha que dinheiro é status e poder, tu vai querer um carro não sei o quê, tu vai querer um relógio não sei o quê, tu vai querer uma marca não sei o quê. Por quê? Porque tu vai usar o dinheiro para alimentar esta tua crença. Só que no momento que tu usa o dinheiro para alimentar essa tua crença, o que que tu tá fazendo? Tu tá te comportando de maneira muitas vezes equivocada. Por quê? Porque tu tá te comportando de uma maneira que não é a melhor maneira para a construção de uma saúde financeira. Tu está construindo um comportamento que na realidade te afasta do que seria o bem-estar financeiro, quando tu atribui o carimbo de que dinheiro é sinônimo de status e poder. Só que no momento que tu atribui, tu te comporta daquela forma. Depois a gente vai ver a repercussão, em vários âmbitos de ter essa atitude olhando o dinheiro como, sinônimos de status e poder. Então eu atribuí esse significado. Este então é o conceito de atitude financeira. A atitude financeira nada mais é do que as tuas percepções, as tuas crenças, os teus sentimentos, as tuas emoções em relação ao dinheiro. E como que isso, essas intenções, essas percepções, essas emoções, esses significados, eles vão direcionar o teu comportamento, certo? E aí diversas pesquisas foram sendo desenvolvidas também para tentar testar instrumentos para avaliar a atitude financeira das pessoas. Tem um que é muito usado, que são só 2 questões, que são da OECD, então são só 2 questões e elas têm essa conotação de percepção de futuro. E aí, o que eu já tinha dito antes, né, você acha importante, por exemplo, construir reservas para o seu futuro? Se você acha que não, você tem uma atitude, negativa. Mas tem um outro instrumento que se chama instrumento MAS, que é um instrumento de atitude financeira, que ele separa a atitude financeira em 4 componentes, né, em 4 fatores. O primeiro fator deles é o tempo de retenção, ou seja, é exatamente esta visão de futuro. Se a minha atitude ela tem uma visão muito mais de presente do que de futuro, o meu comportamento vai incorrer mais no viés do presente. Então, se eu acho que o presente é mais importante que o meu futuro, é óbvio que eu vou preferir prazeres hedônicos hoje do que abrir mão desses prazeres hedônicos na construção do eudaimonia, por exemplo, né? Que é algo que gera no longo prazo uma plenitude, mas que no presente não me dá prazer hedônico, não me dá aquele prazer imediato. Então, sempre que eu tenho uma atitude em tempo de retenção negativa, eu vou incorrer mais no viés do presente, eu vou priorizar mais o presente, eu vou ser mais imediatista, certo? Isso é negativo. Por quê? Porque não te permite criar segurança e liberdade financeira. Então esse é o primeiro fator. O segundo fator é a desconfiança, né, é quando eu sempre acho que dinheiro, eh sempre acho que dinheiro não é tão bom assim, eu sempre suspeito de que o dinheiro tenha vindo de uma fonte inadequada, eu sempre tenho aquela tô naquela defensiva de que: "Ah, não sei. Ah, fulano tem dinheiro. Ah, deve ter roubado", sabe, assim. É meio que ver o dinheiro de uma forma mal, assim, não acho que dinheiro é uma coisa boa. Se eu não acho que dinheiro é uma coisa boa, pra que que eu vou ter, né? Então, é óbvio que as pessoas que têm uma atitude frente ao dinheiro mais pejorativa, assim, de que olham e digam assim: "Acho que esse negócio aí é a raiz de todo mal, por que que eu vou ter dinheiro que eu acho ruim?". Então, vai construindo um comportamento para alimentar isso, né, eu não quero ter, e aí eu não me esforço para ter, só que daí eu também julgo os outros, enfim, eu vivo nessa bola de neve. Esse é o segundo fator. O terceiro fator é a ansiedade, e é bem natural que as pessoas apresentam ansiedade frente ao dinheiro, né.
É quando o dinheiro ele é fonte de ruminação, de estresse. A ruminação é aquilo de ficar pensando: "Nossa, mas olha isso, mas eu não consegui pagar, mas eu nunca vou ter dinheiro suficiente, mas não sei o quê, mas não sei o quê, mas não sei o quê". Sabe isso? Essa ruminação financeira, ela é bem negativa, vai gerando essa ansiedade, vai gerando estresse, vai gerando um peso que é desnecessário. Então todas as pessoas que pensam no dinheiro e atribuem o significado dele à ansiedade, a estresse, elas vão naturalmente ter um determinado comportamento. Depois a gente vai ver mais pra frente sobre isso. E por fim, mas não menos importante, tem aquelas pessoas dentro dessa escala MAS que vão dar o carimbo para o dinheiro, dizendo que ele é fonte de poder e prestígio, né. Então, se eu tenho dinheiro, significa que eu tenho sucesso. Se eu tenho dinheiro, significa que eu tenho poder, significa que eu tenho prestígio. Então é como se ele fosse uma fonte de surpreender as pessoas, uma fonte de superioridade, né. Então as pessoas que carimbam o dinheiro dessa forma por vezes se acham mais e melhores que as outras. E isso é muito interessante, sabe, porque por vezes as pessoas me perguntam assim: "Ah, o que que dinheiro significa pra ti?". E definitivamente poder e status não é o que o seu dinheiro significa pra mim, né. Só que a depender do ambiente que se está, as pessoas elas julgam, e esse é um grande problema que vai minando a atitude das pessoas em relação ao dinheiro e vai fazendo com que elas se comportem inadequadamente. Porque quando tá num meio social e nesse meio social começa a haver valorização de coisas, então a pessoa olha e diz assim: "Nossa, mas tu trocou de carro. Nossa, mas tu trocou de iPhone". Ou "Nossa, mas tu tá com esse iPhone velho. Nossa, mas não sei o quê". Quando existe esta nuance no ambiente, muitas pessoas que são um tanto mais vulneráveis, que são um pouco mais sensíveis e que têm uma necessidade de afirmação muito grande, de pertencimento muito grande, essas pessoas por vezes elas vão se perdendo de si, elas vão acreditando que ter estas coisas realmente vai fazer com que elas sejam mais aceitas naquele grupo e ter aquelas coisas, né, vai dar o carimbo para elas de superioridade frente às outras. E elas vão começar, mesmo que em outros contextos elas não apresentassem este carimbo de poder e status, no momento que entram no meio desses, começam a apresentar.